Você já se sentiu abandonado num lugar de espera e parece que o socorro de Deus não vem? E aí você vê áreas da sua vida morrer? É sobre isso que eu quero falar com você agora, nessa live devocional chamada Café com AP. Glória a Deus! Todas as terças-feiras, nós estamos aqui em 2024. Esse ano a gente tem feito as lives às terças-feiras. Você é meu convidado. Sempre a gente depois sobe a live lá para o YouTube, também fica disponível para quem quiser. E eu te convido a orar nesse momento. Talvez você esteja aí com o seu café, talvez você esteja aí depois do seu almoço, não importa. Mas eu convido você a orar comigo. Pai querido, dependemos completamente das misericórdias do Senhor, que não tem fim, que se renovam a cada manhã, principalmente nas áreas mais frágeis da nossa vida, naquelas áreas que aos nossos olhos estão morrendo, ou já morreram e não tem mais solução. E parece que o Senhor não veio, mas o Senhor sempre nos surpreende. Nos orienta, nos guia, fala conosco através da Tua palavra neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bem-vindo a todos que estão chegando. Um grande abraço. Olha só, o texto de hoje é João capítulo 11, verso 1. Quem quiser escreve aí para mim, eu vou fixar aqui. João capítulo 11, verso 1, e nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Olha o que a Bíblia diz. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus, né? E Jesus era acostumado a frequentar a casa deles. Jesus os amava profundamente e também era amado por ele profundamente. Então, sempre que Jesus estava por ali, ele era muito bem recebido. A Bíblia nos deixa entender que ele se sentia em casa. E de repente, Lázaro está doente. Então imagina, você tem aí um amigo, um familiar, um parente, que você ama muito e está doente. Ou você tem uma área da sua vida que de repente você vê ela estagnando ou não decolando e parece que ela está enferma. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então a gente vê aqui o contexto de cuidado, de amor, de adoração dessa família para com Jesus. Jesus, ao ouvir isso, disse: esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então olha que interessante. Quando a gente ouve uma notícia assim, a gente imediatamente pega um telefone, liga para a pessoa, a gente pega um avião, a gente viaja, né? Se você tem aí alguém que ficou doente, de idade, então a família já avisa, você já pega um avião, já vai, porque pode ser o último momento. Agora imagina, eles chamaram Jesus, aquele a quem eles estavam acostumados a ver milagres, a ver sinais e maravilhas. Bom, Jesus aqui ele diz o seguinte: essa enfermidade não vai ser para a morte, mas vai ser para a glória de Deus. E logo após a gente vai ver que Lázaro morreu. Então a gente fala, será que Jesus errou? Será que aconteceu alguma coisa? Por que Jesus esperou ainda mais, podendo ir imediatamente ver o seu amigo? Todas essas questões nos abatem quando nós pensamos em áreas da nossa vida, em que nós pedimos socorro, nos damos conta do quanto essas áreas estão frágeis, estão abaladas e até chegam à morte. Talvez promessas de Deus na sua vida.
Talvez promessas às quais você tem investido tudo, seu tempo, sua fé. Muitas pessoas têm sido abaladas na fé, não porque elas são fracas, mas porque a luta tem sido grande. A luta tem sido grande e o caminho tem sido longo. Jesus, ele ouve isso, mas ele afirma, isso não vai acabar em morte, mas é para a glória de Deus. Existem inúmeras situações da nossa vida e existem inúmeros motivos pelos quais algumas enfermidades alcançam a vida de pessoas e muitas pessoas realmente terminam a sua vida, vão se encontrar com Deus, é o que a gente espera e prega, enquanto outras vão ser para que a glória de Deus se manifeste. Eu me recordo, enquanto eu estou falando isso, de um homem de Deus que eu conheci, que ele precisava passar por uma intervenção cirúrgica. Ele consultou o Senhor e Deus disse para ele que ele não fizesse. Então ele disse, ou eu verei a glória de Deus com a minha cura, ou eu verei a glória de Deus em pessoa. Aquilo era fé, não era uma negligência. Ele simplesmente consultou o Senhor, ouviu a voz de Deus e seguiu o Senhor. Ele veio a falecer e muitos ficaram tristes, mas a verdade é que ele estava certo do que Deus tinha para ele. O tempo dele tinha terminado. Às vezes nós não temos essa convicção plena do que está acontecendo. E aí isso exige de nós uma caminhada de fé. E muitas vezes não é a fé, escute o que eu vou te dizer, que você utilizou para chegar até aqui. Às vezes aquela fé poderosa que te fez ultrapassar montanhas, que te fez atravessar vales sombrios, que te fez literalmente enfrentar gigantes, exércitos. Talvez a fé que você precise para enfrentar o que você está vivendo agora é a fé simples, é a fé lá do começo, como você confiava em Deus tranquilamente, como uma criança que dorme em paz no colo dos seus pais. Muitas vezes usamos a fé de maneira tão poderosa em momentos da vida, mas chega uma hora que nós precisamos simplesmente confiar e descansar em Deus. Bom, Jesus ainda fica mais 2 dias, além do tempo de trajeto, daria 4 dias. Existem estudiosos que afirmam que naquela época tinha-se uma crença de que durante 3 dias o espírito da pessoa ficava muito próximo do seu corpo. Bom, a Bíblia não fala nada disso, talvez fosse uma crença da época. E que se a pessoa voltasse à vida nesse período, seria uma ressurreição mais fácil, né? Então muitas pessoas acreditam que Jesus, propositadamente, ele fica 4 dias para que não houvesse dúvidas a respeito do que ele faria. Então, ele se dirige e chega 4 dias depois que Lázaro está morto, ali na cidade de Betânia. O que acontece? Quando ele chega, bom, antes dele ir, os discípulos falam para ele assim, Jesus, você vai voltar para a Judéia, as pessoas querem te apedrejar lá, e você mesmo assim quer voltar para lá? E Jesus responde aos discípulos, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Jesus estava dizendo, olha, vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos fazer tudo que é possível enquanto é possível ser feito. E ele diz assim, nós vamos despertar Lázaro. E os discípulos falam, bom, mas se ele está dormindo, se ele estava doente, se ele está dormindo, então ele vai ficar bom. E Jesus então abre o jogo aqui, né? Ele fala claramente, ele diz assim, não, Lázaro morreu e eu vou ressuscitá-lo. E aí Tomé, que tinha um jeito especial de exercer a sua fé, entra aqui, não sei, mas parece até com um pouco de ironia, né? Bom, vamos também morrer com ele, né? Se Lázaro está morto, se Jesus corre o risco de ser apedrejado, nós estamos com ele, então pode ser que a gente morra também. Que disposição você tem para caminhar com Jesus? Sabe, muitas vezes a nossa disposição de caminhar com Ele
é só quando tudo vai bem, ou só quando as expectativas apontam para possibilidades. Mas e quando tudo aponta para o lado contrário? Caminhar em direção à morte, morte de um amigo, morte de um sonho, morte de uma história, caminhar em direção à morte, morte física, possibilidade de literalmente chegar ao fim. Até onde você está disposto a andar com Jesus? Será que Ele é tudo para você? Me lembro de um hino antigo que a gente cantava, né? Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Por toda a minha vida, Senhor Jesus, serei fiel. Então, muitas vezes é isso, né? A gente está caminhando anos em desertos, mas o deserto tem fim. Deus não quer que a gente caminhe em círculos. Ao contrário, Ele quer que a gente atravesse o deserto. E nós vemos então aqui Jesus chegando ali em Betânia, e quando ele chega ali, o texto 17 diz assim: ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Porque Betânia tinha cerca de 3, porque Betânia distanciava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Olha aqui, verso 20. Quando Maria ouviu que Jesus havia chegado, foi encontrá-lo. Quando Marta ouviu, foi encontrá-lo. Maria, porém, ficou em casa. Aqui fala da forma diferente como as pessoas reagem às mesmas situações. Tem pessoas que, quando realmente já estão ali diante da perda, que aos olhos humanos não tem volta, quando ouvem falar que Jesus está vindo na direção delas, essas pessoas correm em direção a Jesus. Outras estão chateadas, outras estão tristes, talvez sem força. Eu não sei qual é a sua condição. Deus está falando conosco hoje aqui. Deixa Deus falar contigo. Abre a tua boca, ora em línguas. Deus está falando com você. Deus está falando comigo nessa live. Talvez você esteja correndo em direção ao Senhor Jesus diante das perdas. Talvez você esteja dentro de casa dizendo: eu não vou, por que ele não chegou antes? Estou cansado. Agora, diante dessas duas situações, Deus conhece o teu coração. Sabe? Jesus ouve Marta. Ela diz assim: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Ela está dizendo: olha, você não veio, a gente te esperou. Mas mesmo assim, se você pedir, Deus vai te dar. Ela está expressando fé. Jesus responde: o seu irmão vai ressuscitar. Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Olha que interessante, não é a primeira vez que a gente vê Jesus conversando com as pessoas e trazendo uma resposta. E essas pessoas trazem uma resposta teológica para Jesus, né? Ela diz assim: tá, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela está dizendo: eu sei que vai ter a ressurreição dos mortos, né? A profecia de quando Jesus voltar, e quando o Senhor voltar, etc, etc. Ela está trazendo uma resposta teológica para Jesus. E Jesus, então, ele entra a fundo. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Qual área da sua vida você se sente morto hoje? Qual área dos teus relacionamentos você se sente morto hoje? Manahasu decai. Mandarei aos meus anjos agir em teu favor. Nehe kombai sui. Para que você não desfaleça na caminhada. Nerikalabaham. E nem desista do propósito. É o que o Senhor está falando. Aleluia. E aí ele diz: você crê nisso? E aí?
o quanto nós estamos crendo que Ele pode mudar as situações. Já não é mais aquela fé que te trouxe até aqui. É uma fé diante da situação atual que você está vivendo. Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou à parte Maria. E lhe disse: o Mestre está aqui, está chamando você. Olha como Maria estava chateada. Jesus chega na casa, eu imagino que Maria foi para o quarto, falou: não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, muito menos com Jesus. Às vezes é assim, não é? A gente está chateado, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém. Você se tranca no quarto, você se fecha, apaga a luz, enfia a cabeça debaixo do cobertor, do travesseiro. E aí? Mas veio Marta e fala com a sua irmã Maria: vem aqui, fala com Jesus. É nessa hora que aqueles que, no meio da perda, correm em direção a Jesus, são chamados para ajudar aqueles que ficaram. Então olha para o lado e veja quem está vindo perto de você e dizendo: sai do quarto, vem ouvir Jesus, Ele está aqui, vem falar com Ele, conta para Ele tua dor, tua tristeza. Ele está te chamando. Maria, ao ouvir isso, levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus não tinha entrado no povoado ainda, tá? Mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Olha que interessante, quer dizer, ele fica esperando lá, né? Marta vem, fala com ele, volta para casa, né? Jesus fica esperando lá. Então, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se Tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha que interessante. É a hora que aqueles que estão parados, cansados, que não foram ao encontro no primeiro momento, vão no segundo momento e abrem o coração e dizem assim: poxa, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Aleluia! Uau! Deus está falando contigo. Quantas vezes a gente fala isso, né? Se o Senhor estivesse aqui, tudo que eu estou enfrentando agora teria sido evitado. Então, verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanharam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Jesus tem emoções. Ele que sabe o que vai acontecer, Ele que nos dá liberdade, ao mesmo tempo sabe o que a gente vai escolher. Ele também tem sentimentos, ele tem emoções, ele vive, ele decidiu se transformar em carne. Por quê? Porque ele decide viver a nossa trajetória, o nosso processo. E aí disseram: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Jesus chorou. Não é porque Jesus vai mudar a sua história. Te recato, foporro corolo, se atepor rei seches. Eu sei o caminho que tem traçado e a vitória está perto, diz o Senhor, pois tudo está previamente planejado. Niriaste kevonoi. Não duvides, crê somente. Aleluia. 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 Jesus chorou. Jesus chora pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, pela nossa fraqueza, pelas nossas perdas. Jesus, nesse momento, ele sente o que você está sentindo. Ele se associa com a tua dor. A Bíblia chama ele de homem de dores. Por quê? Porque ele se conecta com as nossas dores.
A fé básica nos leva a voltarmos a confiar em que, quando sofremos, Ele também sofre. Narahai. O Senhor diz, não chores mais. Aí alguns disseram, veja como Ele o amava. Mas outros disseram, Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Sabe, na hora da dor é interessante porque tudo que está oculto vem à tona. Na hora da dor existe revelação dos pensamentos e dos sentimentos. Deus utiliza as perdas para que venha à luz aquilo que está oculto e seja jogado no rosto de cada um. Sei de que sou eu que falo neste momento, diz o Senhor. Aleluia. Então imagina, aqui tinham pessoas que tinham a sensibilidade de ver como Jesus amava Lázaro. E tinham também os críticos. A nossa dor vai revelar aqueles que enxergam o amor. A nossa dor e sofrimento vai revelar aqueles que criticam Jesus na nossa vida. Então, a melhor coisa que eu vejo é quando a palavra de Deus dá propósito para o sofrimento. Porque Deus não tem prazer no sofrimento, mas Ele tem propósito. Então, a história continua. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse, tirem a pedra. E disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Interessante, os pregadores mais clássicos, né, e usados por Deus, falam da realidade, né, de que Jesus ressuscita Lázaro, mas são os homens que têm que retirar a pedra, que têm que desenfaixar Lázaro. Deus, Ele vai ressuscitar áreas das nossas vidas, mas Ele vai utilizar pessoas para tirarem o empecilho que mantém a porta fechada ou as ataduras que te prendem. Esteja atento. Esteja atento. Talvez você diga, mas eu já fui muito traído, abandonado, confiei em muitas pessoas e só me dei mal. Mas quando a gente está morto, ninguém mais pode ferir a gente. Quando a gente está morto, nada mais importa. E aí surgem aqueles que vão tirar a pedra, que vão desatar os laços. Então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Olha que oração poderosa de Cristo. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha que interessante, o Senhor vai sempre falando publicamente, para que haja fé aumentada nos corações. E depois disso, ele bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Olha que coisa poderosa. É o Senhor chamando o seu nome, é o Senhor chamando os sonhos que Ele plantou no teu coração, é o Senhor chamando os relacionamentos que Ele deu na tua vida, chamando para fora da tumba, para que sejam desatados, pois eu terei misericórdia de quem eu tenho misericórdia, é o que o Senhor está dizendo. Oribarraçudeka. Tirem as faixas dele e deixem-no ir. E muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. O que acontecer na sua vida
vai fazer com que muitos creiam em Deus. Aleluia. Porque a sua dor pode ser a dor de alguém. E aí o seu testemunho vai fortalecer a vida dessas pessoas. Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Gente, mesmo diante de outros fatos, que muitos vão crer, muitos vão te denunciar, muitos vão te criticar, significa que tem situações que não vão mudar. Tem situações que vão simplesmente despertar perseguidores. Então, segue a tua vida com o Senhor. Não se preocupa com eles. O Senhor é a glória, do Senhor é a vitória. Pai, obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Eu abençoo cada nome que eu vi aqui, cada querido, cada pessoa querida, que recebe essa palavra aqui ao vivo e vai receber depois, vai compartilhar com amigos. Obrigado, porque as tuas misericórdias não têm fim. E o Senhor nos renova cada manhã. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, purifica-nos. Ah, Deus, eis-nos aqui para ouvir a tua voz. Dá ordem para que arranquem a pedra, tirem as ataduras e nos une com aqueles que também estão dispostos a ver o teu amor por nós, Senhor. É a minha oração, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Beijo para vocês. Eu vou salvar essa live e daqui a uma meia hora, uma hora ela vai estar no YouTube. Então, se você ainda não me segue, me siga lá nas minhas redes sociais, seja aqui no Instagram, seja no YouTube. Clica no link da bio, tem tudo ali para você. Tem um e-book gratuito com todas as temporadas do Café com AP na sua mão, tá? Tá no link da bio. Então acessa ali, baixa o e-book e me dá a permissão de escrever para você toda semana, falando o que vai acontecer, ok? Vem também para o nosso grupo do Telegram, tá tudo ali no link da bio. Clica ali, dá uma navegada, não preocupa, tá? Não tenha medo não de explodir, vou clicar no link aqui, vai dar problema, não, vai estar tudo maravilha, tá bem? Beijo prima, beijo amigos, beijo pastores queridos, que Deus os abençoe poderosamente. E aqueles que têm semeado em minha vida, seja uma palavra, seja uma oferta, Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus, amém? Aqueles que têm orado por nós, que Deus recompense a vocês. E aqueles que desejarem lançar uma semente, não importa o valor, está aqui meu e-mail, rafaelmedeirosaugusto@gmail.com, é o meu Pix também, então fica aí disponível. Graças a Deus e pessoas que têm semeado na nossa vida, nós temos podido continuar a exercer o nosso ministério para a glória de Deus. Um grande abraço, até semana que vem, em nome de Jesus.